Hello class, let's start our second class. Okay, it's about modal verbs may, might, can and could. Okay, então nossa segunda aulinha sobre os verbos modais, que nós começamos em sala a falar deles. Vamos ver aqui as situações que nós usamos, onde eles aparecem, tá? Então aqui eu tenho o may e a forma negativa, might e a forma negativa. O can, can't, também posso escrever assim, eu coloquei aqui já na forma compressed, né? Aqui também o could e o couldn't também já está juntinho, né? Então vamos lá. Primeiramente eu tenho aqui o can e o could, né? Can e o could ele indica uma possibilidade ou uma habilidade. Por exemplo, I can drive. Quer dizer que eu posso dirigir. Quer dizer que eu tenho a possibilidade, eu posso dirigir porque eu tenho uma habilidade, eu tenho uma habilitação. Ou eu, né, I could drive, eu poderia dirigir se eu tivesse alguma coisa, se eu precisasse, por exemplo, certo? O could ele dá essa poder, essa ênfase de poderia, uma situação mais formal, okay? Então ele não muda para cada pessoa do verbo. I, you, he, she é a mesma coisa, né? He can drive, she can drive, we can drive, né? Mesma coisa com o could. You could drive, he could drive, ok? Aqui eu tenho a forma negativa, é a forma compressed, né? Está junto o can com not, perdeu um O e também perdeu o N. Can't and couldn't. Aqui perdeu só o O, tá? É can't ou cannot. Couldn't ou could not. Okay? Então, mesma coisa para todas as pessoas do verbo. I can't drive, you can't drive, he can't drive. Okay? Então, não muda de acordo com o verbo. Aqui eu tenho a interrogativa. Como nós sabemos, a interrogativa é feita trocando o verbo auxiliar com o pronome, né? Nós vemos aqui pronome, verbo auxiliar, que é um verbo modal, e o verbo principal, main verb. Okay? Então aqui eu deixei o main verb quietinho na dele, troquei o pronome com o auxiliar, né? Com o modal verb. Okay? Então eu apenas troquei. Então fica no mesmo patamar aqui, né? Não muda nada. Can I drive? Can you drive? Ou could I drive? Could you drive? Você poderia dirigir? Tá? Então aqui eu tenho as respostas. Eu tenho yes ou no. Se eu for falar yes, se eu responder com yes, então yes I can, porque eu estou perguntando com can, tá? Se eu falar com no, no I can't, né? Eu uso aqui a negativa. Então resposta afirmativa, aqui. Resposta negativa, aqui. Beleza? Então, can you drive? Yes, I can. Ou no, I can't. Can we drive? Yes, we can. Ou no, we can't. Beleza? Então, se pergunta com can, responde com can. Afirmativa ou negativa. Se pergunta com could, responde com o could, né? Tem alguns auxiliares em outros tempos verbais que isso aparece. Né? Temos o do no presente, se pergunta com do, responde com do. Temos o did no passado, pergunta com did, responda com did. E temos o have, né, do present perfect. Se você fizer uma pergunta com present perfect com have, responde com have. Ok? Continuing. Então vamos lá para alguns exemplos. O can, falando sobre habilidades e possibilidades. Por exemplo, I can play the piano. I can play the piano quer dizer que eu sei tocar piano. Não quer dizer que eu posso tocar piano. Eu posso tocar piano se eu tenho habilidade, se eu sei, né? Então é uma habilidade, ok? Então nesse caso aqui, I can play the piano. Se eu disser eu toco piano, quer dizer I play the piano. Eu toco. Agora, I can play the piano quer dizer que eu sei tocar piano, né? Estou expressando minha habilidade, ok? Marcela can swim, então ela tem uma habilidade, ela sabe nadar. Marcela sabe nadar, tá? Então fica parecido com o verbo saber, né? No caso não é saber, é poder, mas expressa habilidade. Okay? Continuing. John can't drive now. He is too tired. Aqui, ó, o John não pode dirigir porque está muito cansado. Então não está expressando uma habilidade. Ele sabe que ele pode, ele sabe dirigir, ele tem habilidade para dirigir. Mas naquele momento ele não pode, não há possibilidade, porque está muito cansado, tá? Ele não está tirando a habilidade do John.
Então, John can't drive now. He's too tired. Tá? Ele não está tirando a habilidade do John. Ele está dizendo que a possibilidade não deixa naquele momento. Ok? Não, aqui. Sorry, Sarah. I can't go now. I am super busy. Então, desculpe, Sarah, né? Eu não posso ir agora, porque eu estou muito ocupado. Certo? Então, é uma possibilidade. Quer dizer, não é uma habilidade, é uma possibilidade. Eu não posso. E agora? Estou muito ocupado. Então, ó, continuando aqui, né? Could, falando sobre possibilidades. Vocês viram que o could ele diminui um pouquinho, né? Apareceu aqui só possibilidade. Então, we could watch a movie or play checkers. What do you think? Então aqui é uma possibilidade, né? O que eu posso? Eu posso fazer ou isso ou aquilo, né? We could watch a movie. Nós poderíamos assistir um filme ou jogar damas. O que você acha? Então ele está expressando claramente uma possibilidade. Ou eu faço um, ou eu faço o outro. Então tá aqui, tá bem claro, né? Que eu estou usando aqui o could. Eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. Ele não está dizendo, eu tenho uma habilidade para fazer isso ou aquilo. Não, ele está dizendo que eu posso fazer isso ou aquilo. Ok? Então, o uso do could. Continuing. Então, alguns exemplos aqui, né, do can do could. Pedindo ou falando. Eu posso oferecer uma sugestão, eu posso oferecer uma ajuda, tá? Então, quando eu estiver oferecendo alguma coisa, eu uso o can. Por exemplo, can I make a suggestion? Ah, estou perguntando se eu posso dar uma sugestão, certo? Can I make a suggestion? Ou can I help you? Né? Posso ajudar com alguma coisa? Can I help you with anything? Então, posso lhe ajudar com alguma coisa, certo? Então, estou falando sobre uma permission, posso oferecer uma offer, então estou usando o can nesse caso. O could, ele deixa um tom de... Ele é um pouco mais formal, deixa um tom de formalidade, né? Could you tell me what is the name of that book? Né? Então, você poderia falar-me qual o nome daquele livro, né? Você poderia me dizer qual o nome daquele livro? Então, ele dá um tom mais formal, né? Ou aqui, could you take a message for me, please? Aqui tem até o por favor, né? Então, a formalidade grande aqui. Então, could you take a message? Você poderia mandar mensagem para mim, ok? Você poderia enviar, você poderia fazer uma mensagem para mim. Então, esse could está expressando uma permission, está pedindo uma permissão para fazer alguma coisa, mas um tom mais formal, tá? E em alguns casos, ele vai ser usado ali também um pouquinho no passado, né? Então, depende do caso, a gente vai analisar aqui. Continuing. Outros dois que nós vamos ver é o may e o might, certo? Também indica ali uma possibilidade, né? Então vamos ver aqui o may e o might. A modal auxiliary verbs, né, is used to modify the modal verb. Então, ele vai modificar um pouquinho, né, o que o verbo está expressando. Temos aqui uma lista, may e might. Então, may, primeiro may. May is used to express permission or possibility. Vocês estão vendo que eu estou usando a mesma coisinha do can do could, né? Permissão, aliás, possibilidade ou habilidade lá, né? Aqui eu também tenho uma permission, mas a possibilidade continua, né? Então a negativa é o may not, né? Aqui eu não estou colocando junto. Lá eu usei o can, can't, né? O cannot fica can't, eu juntei. O could, couldn't, né? Eu juntei o could com not. Aqui eu coloquei separadinho, tá? For example, I may become a doctor. Então, eu posso me tornar um doutor, né? Eu poderei, né? Não está no futuro não, mas eu posso um dia me tornar um doutor. É uma possibilidade. Tá parecido? Tá, mas aqui está uma possibilidade que um dia possa acontecer, né? Então, in this example, may is used to express the possibility, né? Neste exemplo, o may está usado para expressar a possibilidade, né? The possibility of me becoming a doctor in the future, ou seja, uma possibilidade que eu me torne um doutor no futuro, ok? Next example, may I have a glass of water? Aqui está uma pergunta, tá? Eu estou pedindo, né? Tô pedindo uma permissão, posso beber água? Tá? Não é possibility, é permission, estou pedindo. Poderia me dar um copo d'água? Eu posso beber um copo de água? Glass of water, né? Em exemplo, may is used to express permission, né? O may está sendo usado como
permissão. To have a glass of water. Então eu estou usando o may em duas formas. Permission, se eu pedir, ok? Ou possibility, uma coisa que poderá acontecer, ok? Continue. E o might? O might ele é bem parecido com o may, ok? O might is used to express possibility. Diminui aqui, né? Então, it differs, olha só, might é usado para possibility. Isto, né, difere, it differs from may in that possibility it expresses usually smaller. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma possibilidade que algo vá acontecer, eu tenho que ver se isso tem uma possibilidade normal ou se existe uma possibilidade muito pequena disso acontecer. Se for muito pequena, eu uso might. Se for normal ou grande, eu uso may. Ok? Então é o que difere, tá? Então a negativa é might not. Do mesmo jeito, né? Só acrescentou o not. Exemplo do que eu falei. I might become a doctor when I grow up, but I doubt it. Então, eu poderei, né, eu posso me tornar um doutor quando eu crescer, mas eu duvido disso. Então, a possibilidade é bem pequena. Então, eu não estou usando may, estou usando might, porque a possibilidade existe, mas é bem pequena. A própria pessoa não está acreditando nisso, né? Qualquer um pode se tornar um doutor. É uma possibilidade. Agora, se vai chegar a ser, aí, né, depende do que a vida deixar. Então, se a possibilidade é bem pouca, uso might. Se a possibilidade é um pouco maior, é normal ou grande, uso may. Okay? In this example, might is used to express the small possibility. Então, o exemplo might é usado para expressar uma pequena possibilidade, né? That I will become a doctor when I grow up, né? É uma pequena possibilidade de que eu venha a me tornar um doutor quando crescer. Ok? Então, a diferença básica do may e do might. Go on. Show. Example, tá? Isso aqui, pessoal, vocês vão fazer o TD que eu postei lá nas atividades, tá? Tem uma listinha considerável, não diria grande, né? Mas é uma boa lista para vocês treinarem isso aqui. Que aí vocês vão ter que fazer juntando o uso do may e do might. Então aqui essas duas também estão lá. Então eu já trouxe para cá, vocês assistam e já resolvem lá, né? Então vamos lá, por exemplo. When I grow up, né? Quando eu crescer, I might, may or might, né? O may or might, become an engineer. Primeiro, quando eu crescer, eu posso me tornar um engenheiro. E isso qualquer um pode ser, né? Basta estudar, lógico, estudar muito. Isso não é uma chance pequena, tá? Isso está aberto a qualquer um hoje em dia, né? Qualquer um pode ser engenheiro, ok? Basta estudar, lógico. Então, não é coisa, quando eu crescer eu vou virar o presidente do Brasil, por exemplo. Isso é uma chance muito pequena, porque é apenas uma pessoa, né, por vez. Então a chance é pequena, mas em se tornar engenheiros tem milhares, então a chance é maior. Neste caso eu vou usar o may. Então, when I grow up, I may become an engineer. Ok? Então aqui você analisa a situação, não apenas as letras ou a frase, né, mas a situação em si. Ok? Então, I may. 2. There is a small chance. Olha só. Tem, né? Existe uma pequena chance. Aqui já está me entregando a questão. There is a small chance that we go to the beach this weekend. Então, tem uma pequena possibilidade, uma pequena chance de nós irmos à praia, né? Parece que a questão casou junto aqui com a nossa situação, né? De quarentena. Não podemos ir à praia. Se tem uma pequena chance, claro, alguém pode ir. Você chega lá, vai, escondido, sei lá, qualquer um vai. Mas, devido à nossa situação, então, uma pequena chance de não irmos. Então, nesse caso, eu uso o might. Show? Então, duas situações, que eu uso may ou might. Possibility, eu vou usar nesse formato, ok? Continuing. Outra coisinha que nós vimos também, está no meu TDzinho que vocês vão resolver com o meu carinho, tá? É a question tag. Question tag é o seguinte, eu dei exemplo em sala. Você faz uma pergunta e na mesma pergunta você faz outra, querendo confirmar a primeira pergunta, certo? Só que quando eu faço a primeira sentença, na primeira sentença até a vírgula,
ela vai estar afirmativa ou negativa. Obrigatoriamente a resposta tem que ser o inverso. Por exemplo, aqui, he always forgets his homeworks. Então, ele sempre esquece o seu trabalho de casa, não é? Certo? Então, aqui eu tenho aqui outra expressão que está negativa, certo? Por que eu estou usando do? Porque aqui é presente, certo? Se aqui eu estou negando e perguntando, eu tenho que ter o do. Nós já vimos isso, né? O do é o auxiliar do presente. Então, he always forgets his homeworks. Doesn't he? O he, porque é o pronome que eu estou usando aqui. Aqui está afirmativo, então aqui obrigatoriamente tem que ser negativo. Então, does, porque é a terceira pessoa. Então, doesn't he? Ok? Então, aqui na segunda, the teachers. Qual o pronome? They, né? Eles. Didn't see me. Os professores não me viram. Então, didn't see me. O did é o auxiliar, então eu vou responder com did. Aqui está negando, então aqui eu não posso negar, certo? Então, vai ficar did they. Os professores não me viram. Viram? Deu para entender como é que funcionaria em inglês? Então, são duas expressões em que a última ela tenta confirmar a primeira, né? Ei, tu fez isso? Fez? Entenderam? Então, a primeira, se for afirmativa, a segunda é negativa. Se a primeira for negativa, a segunda é positiva, obrigatoriamente. Então, atenção para o auxiliar, tá? Na terceira, eu tenho o auxiliar would. You would like to come with us? Você gostaria de vir conosco, né? Com a gente? Então, aqui eu não estou usando a negativa, então obrigatoriamente aqui tem que ter, né? Ok? E o pronome é you, né? E o auxiliar would. Então, como vai ficar? Would not you, ou wouldn't you? Wouldn't you, ok? You would like to come with us? Wouldn't you? Então, would, porque é auxiliar que eu estou usando, né? Not, porque aqui não tem not. E you no final, porque é pergunta e é o pronome que estamos usando aqui, tá? Lembrando, isso aqui é um auxiliar, é um verbo que eu poderia não usar, né? Se eu falar assim, you like to come, eu não preciso usar o you would, né? Mas o would, ele é um adereço, né? E tá ajudando aqui a dar um tom melhor aqui na nossa frase, ok? Então aqui, I have got plenty of time. Então esse I have tá como I've, né? Aqui eu tenho o present perfect que nós começamos a usar, tá? Eu queria que vocês colocassem nos comentários aí quem ainda não aprendeu a usar o present perfect para a gente dar mais ênfase, né, no que for preciso, ok? Então I have got. Got é o passado do get, tá? Então, se eu estou usando o pronome I, aqui também vai ser I. Se eu estou usando have, aqui também vai ser have. Aqui não tem negação, mas aqui vai ter que ter, ok? Então, haven't I, ok? Have not I, ok? Então, isso é uma question tag. É você utilizar duas expressões em uma, em que a primeira, né, se for afirmativa, a segunda tem que ser negativa. Show? E cuidado nos auxiliares. Olha qual o tempo em que a primeira expressão está, para poder usar o auxiliar correto, né? Do, did, would ou have. Ok? Então, encerrando aqui, né? Temos aí nosso that's all false, né? Isso é tudo, pessoal, né? Então, show de bola. Aproveitem o vídeo e qualquer dúvida, poste nos comentários para a gente poder tirar aqui nos nossos vídeos e nos próximos vídeos, tá? E vocês terão até semana que vem para me entregar o TD, que está lindo e bonito. Tchau.